Se a gente olha para os nossos atos sociais e para os nossos atos no terreiro, de modo a pensar e repensar quem nós éramos quando chegamos com dor e quem nós somos enquanto nos tornamos algo que supostamente é diferente, porque num primeiro momento essa dor extrema ela é rebaixada, e aí conforme a vida ela vai convocando de nós, porque a gente vai saindo desse estado de ser paciente, vai tendo alguma compreensão, é quase que alguém que chega na emergência com muita dor, e o médico é assertivo na retirada da dor, vai dando algum encaminhamento para aquela doença, para aquela emergência, e conforme a gente vai entrando num estado de estar sem dor, estar com a nossa desordem orgânica cuidada, a gente vai voltando para um estado anterior. O processo de dor nos coloca num lugar muito específico. Inclusive, quando a gente pensa a fé, nosso vínculo com as coisas que são imateriais, quando a gente está com dor, a gente está muito disponível para isso. E aí eu tenho a impressão que o processo do mediúnico, o processo de quem vive a realidade do terreiro, quando tem os seus processos de dor rebaixados, que outras coisas se apresentam, porque aí você está com a sua dor minimizada ou sem dor, e aí vem a tarefa, vem o trabalho de se haver com quem você é quando você não está com dor, em que toda aquela perfumaria, o que eu chamo de perfumaria é aquilo que está bonito, é aquilo que é apaixonante, é quando aquilo vai entrando num outro lugar e a gente precisa fazer um certo trabalho de casa, de sustentar quem a gente é. Sustentar o médium que a gente é, sustentar quem a gente é no coletivo, sustentar quem a gente é porque a gente vai tendo contato com isso. E sustentar quem a gente é algo muito difícil. E quando a mediunidade ela vai sendo orientada e cuidada, quem aparece? Somos nós. Enquanto a gente está mediunizando de modo desordenado energias outras, a gente é paciente. Conforme a gente vai se responsabilizando, tendo cuidado mesmo, aprendendo e sendo cuidado, tal qual um paciente é cuidado, vai sobrando uma pessoa que precisa se haver com o que sobra quando a dor foi rebaixada. Eu gosto de colocar isso como dor e corpo porque fica mais fácil. E aí vai sobrando responsabilidade. Porque se a gente retorna ao estado anterior, a gente nem precisa estar num terreiro ou em qualquer outro lugar. Porque, de fato, quem sabe não seja o caminho dessa cura a gente não pertencer a uma instituição religiosa. Quem sabe o processo de ser paciente seja um dia tornar-se médica ou médica de si, não dos outros, de si. O que a gente faz num terreiro? A gente chega sangrando, a gente deixa de sangrar e a gente refaz quem a gente era para a gente não voltar a sangrar, não do mesmo jeito. O sofrimento está aí para a condição humana. Os processos espirituais estão aí para o médium viver. Mas se a gente não altera nada do que nos levou, mesmo que inconscientemente, as nossas dores, as nossas influências espirituais, a gente retorna para o mesmo lugar. E aí, não há terreiro que dê conta disso. Não há processo, não há ritual que dê conta disso. A gente tem que ser responsabilizado pelos processos espirituais que a gente vive. E a gente não pode normalizar as condições humanas que nos levam para o fundo do poço, porque senão não há verdade espiritual ou trabalho mediúnico que dê conta, porque os estados de sofrimento retornam os mesmos, porque sofrimento é algo que pertence à experiência humana, mas a gente retorna para o mesmo lugar. O que a gente faz num terreiro, se não encontrar ali a condição, principalmente no coletivo, da gente perceber o que precisa ser revisto em nós.
terreiro sendo esse lugar de revisão mesmo, que sustente o desconforto de me ter ali, para que a revisão seja feita, para que a cura se dê, para que a gente possa ser bom para a gente mesmo, porque só assim também a gente consegue ser bom no coletivo. Essa ideia de que eu sou tão bom para os outros e não sou para mim, é uma ilusão. A gente não é bom no coletivo se a gente não é bom para a gente. Isso se cura em outros espaços, inclusive, que são os de terapia e não os de terreiro. Um sujeito que não consegue sustentar o desconforto dele mesmo, ser bom para ele, praticar o auto-amor, ele não é bom para o outro. Ele acha que é. Ele compra o bem-estar do outro. O terreiro precisa ser o lugar em que a gente dá passagem para a espiritualidade, mas a gente dá passagem para o que há de mais obscuro em nós. Porque senão não faz sentido. O que a gente faz no terreiro? A gente canta, a gente louva, a gente pode ser feliz, a gente cuida do ori, a gente faz macumba. Macumba é um modo de cura. Mas nada disso funciona se a gente não coloca junto disso os nossos processos humanos, que precisam andar junto com os processos espirituais. Eu costumo dizer que mediunidade e saúde mental, se não andarem juntas, não vai funcionar. Não existe cura. Se eu não cuidar da minha saúde mental junto do meu caminho mediúnico dentro de um terreiro, eu não vou conseguir me curar, não vou conseguir melhorar. Porque essas coisas na vida de um médium, elas se misturam. E podem se misturar de tal modo que se isso não for olhado desse lugar, né? O estado do médium pode piorar muito. Então, isso aqui é uma conversa nessas inquietações de que a gente estabelece relações humanas e espirituais por muitas vezes num eterno vínculo infantil de que o orixá, a entidade, o zelador, a zeladora, o meu irmão de terreiro, vai se responsabilizar pelo que é meu, vai me curar, vai trazer um ambiente de extremo conforto para eu servir. E não. Quando a gente vai servir com a nossa mediunidade, que a gente acaba se deparando com as nossas próprias questões, a gente precisa de um lugar que sustente quem a gente é, como eu disse há pouco, e sustente o nosso desconforto de ser quem a gente é. Só assim a gente vai conseguir ressignificar o que é amor por nós e pelo outro. A gente vai poder ressignificar o que é mediunidade, a gente vai poder ressignificar qual é o papel da espiritualidade na vida da gente, a gente vai ressignificar essas relações para que a gente possa entender o que é dependência e o que é axé. O que é dependência e o que é axé? Que quando eu peço axé, a minha vida vai tomar um tamanho que eu preciso crescer. Porque axé, energia em movimento, energia vital, ela vai me convocar para crescer. Não para que eu fique com uma vida boa, mas que eu saiba cuidar da vida, inclusive que eu pedi. Porque se eu peço abundância e prosperidade, eu vou trabalhar mais. Porque se eu peço um bom parceiro, uma boa parceira, eu preciso me dedicar a uma relação. Relações saudáveis convocam bastante coisa de nós. Relações adoecidas, às vezes, convocam menos. Relações de vida prósperas convocam muito de nós. Ser livre convoca muito de nós. Dependência nos faz doentes. São conversas, são diálogos que eu proponho, porque sem diálogos aprofundados, nada disso faz sentido.
Eu desejo que vocês tenham um axé. E quem sabe a gente possa conversar sempre sobre outras coisas, né? Sobre o que você quer falar. Sobre o que você gostaria de me perguntar. Vocês que... Algumas pessoas tantas vezes falam, eu queria tanto ir na Casa Majá, é tão longe. Eu gostaria tanto de... Eu gostaria tanto de jogar. Sobre o que você quer falar? Vamos conversar. Axé. Vida com saúde para você.